O nosso compromisso com Jesus, ele precisa ser radical. Em vários momentos, nós encontramos Jesus deixando isso muito bem claro. Não há como sermos um discípulo de Jesus e não sermos radicais. No momento, por exemplo, ele é buscado por um homem que diz a ele, deixa eu primeiro sepultar meu pai. E Jesus se volta para ele e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Em outro momento, Jesus está falando, quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã por amor de mim não é digno de mim. Ou seja, ele deixa claro que a opção por ser um discípulo de Jesus é uma opção radical. Nós podemos olhar no capítulo 5 de Mateus e ver, por exemplo, no contexto da questão do adultério no coração, como Jesus vai falando, aquele que olha com um olhar impuro já está cometendo adultério no coração. E nesse contexto também ele fala sobre isso. Nós podemos ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, os versos 29 e 30, que diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, muitas vezes brincamos de cristianismo, mas Jesus, o Cristo, está nos deixando muito claro aqui. Se há alguma coisa que te impede de segui-lo de verdade, é melhor arrancar e jogar fora. Ainda que seja um olho, ele está dizendo, é melhor arrancar e jogar fora do que perder a bênção de ser um discípulo de Cristo e ter um lugar com Ele. Por isso, precisamos estar sempre atentos àquilo que nós falamos. Muitas vezes o nosso falar não é condizente com o nosso agir. Aquilo que professamos de fé não está condizente com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, justamente porque não estamos dispostos a sermos radicais com Jesus. Quando nós lemos a história dos morávios, e eu convido você a pesquisar sobre os morávios, nós vemos que eles fizeram surgir um movimento muito intenso de oração e era 24 horas de oração de intercessão. Foi algo que durou por 100 anos. Mas houve um momento nesse início de caminhada em que eles tomaram uma decisão radical. Eles disseram, nós não vamos orar por nada que nós não estejamos dispostos a sermos nós mesmos resposta para essa oração. Então, quando eles oravam por algum motivo, eles já se colocavam disponíveis para Deus para ser a resposta para aquela oração, para que Deus os usasse daquela forma para responder aquilo que era a petição. Isso chegou a tal ponto que alguns jovens morávios, eles, em determinado momento, orando pelos perdidos, eles ficaram sabendo de uma ilha em que haviam muitos escravos e esses escravos não eram convertidos, não conheciam a Jesus. E eles começaram a orar pela conversão daqueles escravos. Aí chegou um momento em que eles tiveram que fazer aquela opção de dedicação da própria vida. Não vamos orar por aquilo que não estamos dispostos a ser resposta da própria oração. Então eles se colocaram à disposição de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar o dono daquela ilha, daqueles escravos, e pedir autorização para entrar e evangelizar aqueles escravos. Mas o dono tinha um coração fechado. Ele disse, não, aqui só entra se for escravo. Então aqueles jovens tomaram uma decisão radical. Eles decidiram se vender como escravos àquele dono da ilha e entrar então naquela ilha como escravos para evangelizar e ganhar para Cristo aqueles escravos. E a história conta que quando eles entraram no navio indo embora e todos os parentes e amigos se despedindo deles, já o barco ou o navio indo à distância, eles responderam que o Cordeiro receba a recompensa do seu penoso trabalho. E então foram e nunca mais voltaram. Talvez você não precise tomar uma decisão tão radical como essa, mas você precisa ser radical, porque seguir Jesus não é brincadeira. Seguir Jesus é radical.